Bom, a gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus. É verdade que... Muito obrigado, Gabi. Algumas pessoas têm uma linha de raciocínio diferente, como o Guilherme, que está saindo ali de fininho. Né, Guilherme? Você volta, viu, Guilherme? Para você escutar aqui, viu? Tem linhas de raciocínio, não importa. Se você tem uma linha de raciocínio, eu sou pré-tribulacionista, amém? Se você tem uma linha de raciocínio que é mid ou que é pós, não tem problema. O importante é que você crê que Jesus vai vir. E você precisa estar preparado para que, quando Ele vier, você ser salvo. Amém? Então, eu quero falar coisas importantes aqui. Jesus tocou no meu coração para estar falando sobre isso. E para isso, a gente vai falar aqui em Mateus capítulo 24, versículo 1. Amém? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Amém? Então, Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo. Né? Então, ele estava saindo, os discípulos saíram atrás dele para quê? Para falar com Jesus sobre a estrutura do templo. Como se aquilo ali fosse impressionar Jesus. Né? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, aonde? No monte, já não está no templo mais, gente. Agora aqui, de um versículo para o outro, ele mudou de lugar. Ele está no lugar pertinho do templo, ele está no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. E qual será o sinal da sua vinda? Segunda pergunta. E do fim dos tempos? Terceira pergunta. Amém? 3 perguntas que eu quero responder aqui para vocês, o que Jesus respondeu para eles. E a primeira pergunta, ela já aconteceu no ano 70. Que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, sem que tudo fosse derrubado. Isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento de Jesus, tá, irmãos? Quando a gente fala ano 70, algumas pessoas entendem que é depois da morte, mas não é depois da morte. Ano 70, na verdade, é depois do nascimento. Ou seja, depois que Jesus falou isso aqui, em torno de mais ou menos uns 40 anos depois que aconteceu isso. Aquele templo foi completamente destruído. Como foi isso? Um general romano chamado Tito, ele teve um embate, uma guerra com a Judéia, com os judeus que estavam em revolução. Para quem não sabe, os judeus eles eram submissos ao governo de Roma. Então eles se revoltaram e durante 4 meses houve um embate entre a Judéia e Roma. E quem ganhou? Quem ganhou? Roma, evidentemente. Um exército poderosíssimo, o maior exército da terra naquela época. Tito entrou ali, nervoso, invocado com tudo, com a rebelião, e destruiu o templo. Destruiu, não somente destruiu, colocou fogo. Ao ponto de que, conforme o nosso irmão Flávio aqui falava aqui na célula, na terça-feira, ele nos deu uma pequena aula sobre isso, né, Flávio? O fogo foi tão intenso que derreteu o ouro entrou pelas pedras, e eles então cavucaram as pedras, cumprindo-se assim a profecia de Jesus Cristo. Não ficou pedra sobre pedra. No ano 70. Essa primeira palavra, essa primeira pergunta, ela foi respondida. Amém? No ano 70, cumpriu-se a palavra de Deus. Quero lembrar vocês que o templo, ele foi construído no lugar chamado Monte Moriá. No Monte Moriá, lá em Gênesis, quando você olha a história de Abraão, você vai entender que foi naquele local que apareceu ali um cordeiro. Ele ia sacrificar o filho dele, apareceu um cordeiro, e então foi ali naquele local que mais tarde Davi teve a vontade de construir um templo, e Deus não permitiu que ele construísse esse templo, e permitiu sim que o seu filho Salomão viesse a construir o templo. Primeira pessoa que construiu o templo, Salomão, um templo extremamente suntuoso, grande, imponente, não é?
Esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído alguns anos depois, muitos anos depois, por Nabucodonosor, que entrou ali em Jerusalém e destruiu aquele templo. A primeira destruição, amém? A segunda destruição, ela foi exatamente no ano 70. Mas, quando Jesus, esse templo, ele foi evidentemente reformado, Zorobabel, com a equipe dele, Neemias, Esdras, aquela turma toda, aqueles profetas, eles reconstruíram esse templo. E mais tarde, Herodes, no tempo de Jesus, ele reformou esse templo. Resumindo a história para vocês, esse templo ele foi construído 2 vezes e destruído 2 vezes e foi reformado 1 vez por Herodes. Estão conseguindo entender aí? Dá um amém aí. Amém. Então veja bem, quando Jesus estava ali, o templo estava cheirando a novo, porque há 19 anos atrás ele tinha sido reformado por Herodes. E aqueles discípulos impactados com a suntuosidade, com a beleza daquele templo, começam a mostrar a Jesus as estruturas daquele templo. E Jesus então fala assim, olha, não ficará pedra sobre pedra. Ótimo. Aí, vamos lá. A segunda pergunta, né? E qual será o sinal da sua vinda? Que vinda é essa? O arrebatamento da igreja. Amém? E a terceira pergunta, e qual será o sinal do final dos tempos? Que final dos tempos é esse? O final onde vai vir uma manifestação visível do Senhor Jesus. E eu vou explicar tudo para vocês aqui, eu tenho que bater um recorde aqui, em 30 minutos aqui, menos de 30 minutos, eu tenho que explicar para você, você tem que sair daqui sabendo isso aqui. Amém? O arrebatamento da igreja. Mateus 24, 4, o mesmo texto ali. Diz aqui, olha, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, não é o fim. Amém? Então, em outras palavras, Jesus está falando o seguinte, o mundo não vai acabar em guerra. Em outras palavras, ele diz isso. Vai ter guerra, rumores de guerra, mas não assustem, não é o fim. Ou seja, ele já deixou aqui a dica, né? Não vai terminar em guerra. Então, veja bem, o versículo 7 nos fala, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então, esse tempo onde vai haver o arrebatamento, ele começa com um período denominado início das dores, que é, segundo a minha concepção, o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o início das dores. Existem várias expectativas de guerras terríveis, do Irã, que quer, jogar um míssil lá nos Estados Unidos, tem uma história burburando por aí sobre isso, a Rússia, a China. Existem vários conflitos sendo especulados aí. Nós temos, conforme o pastor Reinaldo nos deu o dado aí, de 92 focos de guerra. Fora essas guerras maiores, da Ucrânia com a Rússia, de Israel com o Hamas. Enfim, nós temos muita guerra por aí. Tudo isso aí está se cumprindo na palavra. Sempre teve guerra? Sempre teve. Mas não com essa intensidade que nós estamos tendo agora. Amém? Então, veja bem. Aqui nos fala sobre um período denominado início das dores. Agora, no versículo 9, diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento de maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui entra um detalhe importante. Esse fim aqui é o arrebatamento. Aquele que perseverar até o arrebatamento será salvo. Ele está falando de coisas que evidentemente estão acontecendo. Hoje a gente está vendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Você entra dentro de uma igreja para buscar uma palavra, para receber uma palavra, como uma senhora outro dia me procurou e me disse,
Ela falou, olha, entrei numa determinada igreja, eu estava ansioso para receber uma palavra, e eles falaram só sobre dinheiro na igreja. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo um outro evangelho. Muitos falsos profetas estão acontecendo. O detalhe é que os falsos profetas, eles vão vir antes do arrebatamento e durante a tribulação também vai ter falsos profetas, além do anticristo, que na minha opinião é a besta, que alguns dizem que é o falso, que é o falso profeta. Amém? Então vamos lá. Aqui, esse período, ele culmina aqui, ó, do início das dores até aquele que perseverar até o fim, até o arrebatamento. Aí vem o arrebatamento. O arrebatamento nós vamos falar daqui a pouco, como que vai surgir. Estarão 2 no campo, um será tomado, um ficará, e assim vai acontecer. É de uma forma imprevisível. Anote isso aí, querido. Entenda isso aí. O arrebatamento da igreja é imprevisível, ele é iminente. Ou seja, nós não podemos cravar o dia. Ao contrário da manifestação visível do Senhor, que nós vamos poder cravar o dia. Eu vou falar isso com você aqui. Então, Jesus ele vai vir em 2 atos, eu tenho certeza disso. Por mais que você que está aqui, que não crê nisso, eu tenho convicção disso, e eu vou mostrar isso dentro da palavra para você. Jesus vai vir em 2 atos. O primeiro ato, o arrebatamento. Nós vamos passar por 7 anos de grande tribulação na terra. Especialmente a partir dos 3 primeiros anos e meio em diante. E aí, respondendo aqui a terceira pergunta de Jesus, né? Qual será o sinal do fim dos tempos? Que fim dos tempos é esse? É o fim do sistema de Satanás aqui na terra. O fim do sistema de Satanás. Satanás, ele vai ter um final. A partir deste fim aqui, a besta e o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E será instalado aqui o reino do Senhor. O reino do Senhor virá novos céus, a nova Jerusalém vai ser acoplada nessa terra, querido. E eu tive fazendo a conta da Nova Jerusalém, é muito grande a Nova Jerusalém, viu? Eu estou falando da cidade de Nova Jerusalém. Mas aqui nessa terra não vai ter só a cidade de Nova Jerusalém. Amém? A cidade de Nova Jerusalém, ela vai ser quadrada, com 7 camadas, e ela é mais ou menos daqui até São Paulo. Para quem é bom aí de estrada, aí, daqui a São Paulo são quantos quilômetros? 600 quilômetros, é mais ou menos isso, quadrado, que vai ser a Nova Jerusalém. Cidade magnífica, que dentro da minha concepção já está pronta, com todas as mansões, só que não estão ocupadas, amém? Ainda, mas vão estar. Veja bem, o versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho do reino é esse? O evangelho dos judeus. A gente entende que, especialmente depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, os olhos dos judeus serão abertos. E eles vão entender a maior besteira que eles fizeram na vida deles, que foi não reconhecer ao Senhor Jesus como Messias. E os olhos deles, dos judeus, serão abertos. Eles vão entender que Jesus de fato já veio. Porque se você perguntar a algum judeu hoje, você acredita que Jesus é o Messias? Eles vão falar, não, o Messias ainda vai vir. Então, diz aqui esse texto, querido, olha para você ver aqui, ó, o versículo, lá no finalzinho, então virá o fim. Né? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá. Preste atenção que não está dizendo assim, então acontecerá o fim. Não está dizendo assim, então virá o fim. E que fim é esse? Esse fim, na verdade, é o Senhor Jesus que colocará fim no sistema satânico dessa terra. E no versículo 15 nos fala assim, ó, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aí você vai entender isso aí. Sacrilégio, o que é sacrilégio? Sacrilégio é profanação. E Jesus, em outras palavras, ele está falando assim, olha,
Sabe esse templo aqui que não vai ficar pedra sobre pedra? Esse templo, ele vai ser reconstruído novamente. E o anticristo, que no meu modo de ver é a besta, ele vai se assentar ali naquele lugar. Veja bem, esse templo já teve dois sacrilégios, dois grandes sacrilégios que já houve nesse templo. Muito bem falado pelo Flávio também na terça-feira. O primeiro sacrilégio foi no ano de 167 a.C., onde o rei Epifânio IV cultuava a um deus chamado Zeus. E ele então, cortando todo o sacrifício dos judeus, ele sacrificou ali no templo do Senhor um porco, que é um animal imundo. Foi um grande sacrilégio. Escandalizou todos os judeus. O segundo grande sacrilégio foi no ano de 70, onde eles então destruíram, não ficou pedra sobre pedra. Mas o terceiro grande sacrilégio que vai haver, o maior de todos esses sacrilégios, que a Bíblia nos chama de profanação ou abominação, vai ser quando o anticristo se assentar numa determinada parte daquele templo, e ele então vai se intitular como Deus. E muitas pessoas vão acreditar nisso. Então, aqui nos fala, olha, assim conforme Daniel falou, e quem lê, entenda. Aí agora a gente vai ler o que Daniel falou. Está lá em Daniel 9, 27. Olha o que Daniel falou. E ele está falando da grande tribulação, tá? É um período de 7 anos. E veja bem, Daniel ele diz assim, olha, Jesus colocou esse versículo aqui. Com muitos, ele quem? O anticristo. Fará uma aliança que durará uma semana. Essa semana é a semana de anos. O que é uma semana de anos? É uma semana que não é de dias. É uma semana que são 7 anos. Ele está falando da grande tribulação. E Daniel está falando aqui, arregimentado pelo próprio Jesus, que o Satanás, incorporado no anticristo, ele vai fazer uma aliança durante a grande tribulação, durante esses 7 anos, ele vai fazer com todos os povos. A igreja já não está aqui mais. As pessoas, vocês já foram arrebatados. Quem dá um amém aí? Nós já seremos arrancados. Arrebatamento é uma palavra que significa arrancados à força. Seremos arrancados aqui. Nós seremos arrancados aqui dessa terra. Amém? Então vai ficar um caos aqui neste lugar. Evidentemente que muitas pessoas que conhecem Jesus não estavam preparadas para o arrebatamento, ficarão aqui na tribulação, e eu espero que não seja nenhum de vocês. Amém? Dá um jeito aí de subir com a gente aí. Não quero ver ninguém. No dia do arrebatamento, se eu ver que alguém da torre de oração ficou aqui, eu vou ficar chateado, viu, igreja? Então, dá um jeito de se santificar e de se preparar. Então, veja bem, aqui ó, durante a tribulação, será feita uma aliança do anticristo com muitas nações. No meio da semana dá quanto? 7 dividido por 2 dá quanto, igreja? 3 anos e meio. No meio da semana, esses 3 anos e meio, ele dará um fim ao sacrifício e à oferta. Satanás, ele vai mostrar as unhas. O anticristo, cara bonzinho, gente boa, político. Ele, nos 3 anos e meio, ali na metade, 1290 dias, ele vai mostrar as unhas dele, ele vai mostrar quem que é. Acabou o sacrifício diário. Gente, tem um site aí, que chama Aline com Israel. Quem já viu falar? Aline com Israel? Uma pessoa, uma única pessoa aqui, 2, 3, 4, 5. Assista um vídeo que fala da reconstrução do templo. Da reconstrução. Irmãos, pasmem vocês. Não sei se vocês que levantaram a mão já assistiram esse vídeo. Já assistiu, Júnior? Já assistiu? Tudo está pronto. O candelabro de ouro maciço, no tamanho original, está exposto lá numa praça em Israel, com vidro blindado, puro ouro. Está pronto. As roupas, as estolas sacerdotais, que coisas mais lindas, tudo pronto.
A única, inclusive o altar de sacrifício desmontado, está pronto. A única coisa que precisa é o local. O que funciona lá hoje? Que funciona lá uma mesquita muçulmana. Uma mesquita muçulmana. O Domo da Rocha. Então, eu quero que vocês entendam, irmãos, que está muito perto. Está tudo se cumprindo. As coisas não vão demorar muito. Eu acredito piamente que nós estamos na geração que vai ver o Senhor Jesus arrebatar a igreja. Seremos arrebatados dentro dessa geração. Amém, queridos? Então, veja bem, o anticristo, na metade da tribulação, ele vai cortar a aliança, ele vai cortar o sacrifício, e ele vai se assentar ali no templo, como se fosse Deus, que vai ser a profanação ou a abominação que Jesus havia falado. E agora preste atenção num detalhe. Aqui no versículo 31 do capítulo 11 de Daniel, diz assim: suas forças armadas. O anticristo, ele vai fazer uma força armada, um grande exército para lutar e intentar contra Deus. Se levantarão para profanar a fortaleza do templo e acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Preste atenção aqui, ó. O povo que conhece a Deus, que não foi arrebatado, que se encontra aqui, inclusive os judeus que haverão de ter os olhos abertos para Jesus, eles não vão entrar na onda do anticristo. É isso que vai acontecer. Então, se por acaso você ficar aqui para a tribulação, não negocie com Satanás. Não negocie, não faça aliança, não coloque o símbolo da besta ou na mão ou na testa. Aguenta firme 3 anos e meio. Porque se você aguentar firme, no final, você ainda vai ser salvo. Então, veja bem, no versículo 11 do capítulo 12, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, ou seja, ele vai se assentar como Deus, a partir desse dia, haverá 1290 dias. Pronto. Como que você pode achar que é só um evento, é só um ato? Não. Porque o arrebatamento, querido, é iminente, é imprevisível. A manifestação visível de Jesus, aqui, olha, a partir do meio daquela semana, a partir de 3 anos e meio, vai contar ali 1290 dias, que são 3 anos e meio. Em 1290 dias vai ter a manifestação, é o spoiler que a Bíblia nos dá, e Satanás sabe disso aí. Jesus, ele vai vir no final. E diz aqui, seguindo aqui, o que Jesus estava falando em Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande tribulação. Grande, o quê? Grande, aqui ele está falando da tribulação, querido, dos 7 anos. Haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Algumas pessoas acham que isso aqui está falando do ano 70, e não é do ano 70, querido. Não é. Por quê? Porque o ano 70 foi localizado ali para Israel. Mas aqui não, aqui é universal. Nunca houve uma mortandade tão grande como essa e nunca haverá. Entenda isso aí. Então diz aqui, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Os eleitos ali, dentro da tribulação, que foram salvos, ou que não se negociaram, não negociaram com o Satanás, amém? Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos durante a tribulação e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali
está ele dentro de casa, não acreditem. Amém? Lembrem-se, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele não está aqui. Agora, eu quero que você analise uma coisa. O Espírito Santo, durante os 7 anos, preste atenção que isso é muito importante, ele não estará aqui. Eu vou ler aqui para você daqui a pouco, tá bom? O Espírito Santo, ele sai. Quem é casa, quem é morada do Espírito Santo? Quem é? Somos nós. Você acha que o Espírito Santo saindo, ele vai deixar a gente aqui, querido? Ele não vai, mas não vai mesmo. A gente também sai com ele. E para que o anticristo se manifeste, o Espírito Santo, ele precisa sair. Diz Paulo aos Tessalonicenses. Então veja bem, aqui olha, o que vai acontecer naquele dia, querido, da mortandade? Deus, ele convocou um exército de urubu. Você acredita nisso? Eu vou ler aqui para você, foi Jesus que falou. Olha aqui o que Jesus falou. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vai ser tanta mortandade. Eu estou te falando, é de bilhões de pessoas. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, pode ser que 500 milhões de pessoas sejam arrebatadas. Eu estou colocando uma expectativa aqui, 500 ou 1 bilhão, vou colocar 1 bilhão de pessoas. Por quê? Só de muçulmanos nós temos 2 bilhões e meio. Confessionistas e tantas outras religiões que não professam uma fé verdadeira, que não serão arrebatados. E todas essas pessoas que se corromperam colocando o sinal da besta, né, durante a tribulação, elas serão mortas, todas elas serão mortas. Então veja bem, imediatamente, Jesus, ele te dá um panorama do que vai acontecer naquele dia. Logo depois da tribulação, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão e os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ele apagou o sol, apagou a lua não tem luz própria, mas ela apagou ela também, tirou ela do mapa, tirou as estrelas do mapa, apagou. Porque nada pode ofuscar Jesus. Ele apagou tudo. Por quê? Porque quem vem agora? Jesus, todo olho verá. Ao contrário do arrebatamento, que ninguém vai ver. Todo olho verá. Imagina o tamanho. Ele substituiu o céu, o sol e as estrelas. Imagina o tamanho. E ele vai vir sozinho? Ele vai nascer ali numa manjedoura? Não. Ele vai vir com poder e grande glória. E diz aqui, olha, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Essa foi a visão que Jesus passou. A mesma visão que Jesus passou, dele mesmo vindo, ele passou para os discípulos, lembrando que ele está respondendo lá no Monte das Oliveiras, os discípulos que perguntaram a ele. João também teve essa visão. João, quando foi arrebatado lá na ilha de Patmos, ele viu o que ia acontecer. Agora, olhem a narrativa de João. Olha que João viu, olha o que ele escreveu. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. Jesus não falou do cavalo, João falou do cavalo. Eu vi um cavalo branco, né, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Entenda bem, Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja para as bodas do Cordeiro. Sabe o que é uma bodas do Cordeiro? É ceia, é alegria. Ele não vai pegar a igreja e falar assim, olha, nós vamos ceiar agora, nós vamos ceiar o seguinte, nós vamos guerrear aqui. Esse vai ser a nossa boda. Irmão, se você pensa que Jesus, que é só um ato, você pensa dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. No dia que Jesus vai ter a manifestação visível dele, ele não vem aqui simplesmente para arrebatar a igreja. Ele vem para fazer juízo. Com detalhe, no arrebatamento nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Nas nuvens. No dia da manifestação, ele vai vir e ele vai colocar o pé dele no Monte das Oliveiras, aonde ele estava declarando, respondendo àqueles discípulos.
e vai dividir aquele monte. E diz aqui, o João, no finalzinho, ele julga e guerreia com justiça. Ele não está fazendo bodas, não. Ele está julgando e guerreando. Os exércitos do céu o seguiam. Exércitos, com detalhe aqui, no plural, vestido de linho branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma única espada, afiada. Amém? Você vai ver o que estrago essa espada afiada que saiu da boca fez, da boca de Jesus, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi um anjo que estava de pé no sol. O sol tinha apagado. E o anjo já estava lá no sol. Ele estava tampando o sol. Agora, preste atenção o que esse anjo está fazendo, igreja. Ele está convocando os urubus para comer as carnes das pessoas. É tanta gente morta que vai ter nesse dia. Nunca houve e nunca haverá uma manifestação como essa, querido. Eu espero que você não esteja ali. Eu espero que a sua carne não seja alimento para os urubus. Diz aqui, olha, onde que eu parei? Qual versículo? 17. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Que banquete é esse? A carnificina que a espada da boca dele ia fazer, matando as pessoas. Esse é o cálice da ira de Deus que está entornado. Agora a gente não está vendo um Deus bonzinho, de misericórdia, que aceita todo pedido de perdão, não. Agora a gente está vendo um Deus que é juiz, um Deus que mata. Entenda isso. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, e eu, se fosse você, não duvidaria disso. Diz aqui, olha, versículo 17: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. 18: para comerem carne de reis, generais e poderosos, que foram arregimentados pelo anticristo para intentar com o próprio Jesus na batalha de Armagedon, e que vão virar comida de urubu. Aqui nos fala também sobre a carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes, que traíram Jesus. Então, vi a besta, que na minha opinião é o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Entende? Que ele arregimentou, o falso profeta fez muitos sinais, e a besta se senta ali na posição de Deus no templo, numa grande profanação, e eles então agora acham que vão lutar contra Deus e vencer a Deus, os generais e todas aquelas pessoas. E Jesus não vai nem gastar o seu exército, a espada da boca dele vai destruir essas pessoas. Então, aqui no versículo 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Agora você vai fazer o seguinte, eu já estou chegando aqui no final, estou fazendo o mais rápido que eu posso aqui, igreja. Veja bem, você vai comparar aqui, tá? Você que acha que vai ser um ato só, ou você que é mid-tribulacionista, ou você que é pós-tribulacionista. Você vai comparar uma coisa aqui comigo. Você vai entender, olha o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, tá bom? Arrancados à força, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
Amém? Por que para sempre? Porque eles não... E essa turma aqui, ela não vai ser julgada mais. Ela já está salva. Ela já está salva. Amém, querido? Então, por isso, o para sempre. Então, veja bem. Agora, compare Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia, seus pés, não nas nuvens e não nos ares. Aqui, ó. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso aqui é na manifestação depois dos 7 anos. A manifestação visível, no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Compararam a diferença? São 2 atos, irmãos. Não tem como. Um é para a guerra, o outro é para as bodas do Cordeiro, é para a lua de mel, vamos colocar assim, para você entender melhor. Entende? A igreja, naquele dia que ela for arrebatada, ela não vai fazer guerra não, querido. Ela vai fazer lua de mel. Então, veja bem, Mateus 24, 40, nos fala sobre o arrebatamento. Diz assim, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vocês não sabem que dia. Arrebatamento. Na manifestação, é 1290 dias a partir do meio, a partir de que a violação foi quebrada ali, que foi violada ali a aliança do anticristo. Então, nós vamos saber o dia da manifestação. Nós não, quem ficar aqui na tribulação. Amém? Então, olha para você ver, compare aqui. Lucas 21, 34. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos, orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Esteja orando para que vocês não passem, resumindo aqui, não passem pela grande tribulação. É isso que ele está falando. Se Jesus falou isso, por que ele falou isso? É porque tem condição de você não passar pela tribulação. Você entende, querido? Apocalipse 3:10, na visão dispensacionalista, ou seja, na visão que visa as dispensações, ou seja, os grandes períodos da terra. Veja bem o que diz aqui, olha, Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação, da hora da tribulação, se você quiser entender, que Jesus está falando aqui, olha, que está por vir sobre todo o mundo. Que provação é essa? Que tribulação é essa que está por vir por todo o mundo? Aqui está falando da última igreja, a nossa igreja, não a torre de oração, a igreja desse tempo que nós estamos vivendo, a última geração, é a igreja de Filadélfia, igreja. Deus está falando assim, olha, fiquem firmes, que eu vou guardar vocês da tribulação, que vai vir sobre todo o mundo. Qual outra tribulação é essa, querido? E diz aqui, olha, aleluia, glória a Deus, para pôr à prova os que habitam na terra. Tá? Não vai ser uma tribulação de um povo, o Brasil, ou de Estados Unidos, não, querido. É uma grande tribulação. E Deus vai livrar a igreja de Filadélfia. Ou seja, Deus vai livrar essa igreja do tempo atual, que no meu modo de ver é a última geração. Nós estamos nos tempos do fim. Se você não acredita, querido, eu, se fosse você, não duvidava disso. Amém? Eu estou chegando aqui no final, 2 Tessalonicenses 2:6. E agora, vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que está detendo o anticristo? O que está detendo? Aí ele responde aqui, ó, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é? O Espírito Santo. Então,
será revelado o perverso. Assim que o Espírito Santo sair, o perverso será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém, querido? É isso, igreja. Tentei resumir aqui para vocês o máximo possível. Desculpe, eu falei bastante correndo aqui. É um assunto que eu tinha que ficar aqui, de repente, umas 2 pregações, mas espero que você tenha entendido. O importante de tudo, tá? Se você, ainda assim, crê de uma forma diferente, não tem problema, mas se prepare, querido. Se prepare, porque Jesus haverá de vir. E quando Jesus vir, a Bíblia nos fala que Ele é o noivo, que haverá, pode vir, Guilherme, que haverá de buscar a sua noiva. Só que tem um detalhe, querido. Se tiver mancha nas suas vestes, você não será arrebatado. Por quê? A noiva, ela não pode ter manchas. Não pode. Então quero que você se levante neste momento, em nome de Jesus.